E vamos nos colocar em pé, em reverência à palavra do Senhor. E eu convido a todos os irmãos a abrirem suas Bíblias em Hebreus, capítulo 11. A carta aos Hebreus, capítulo 11. E nós vamos ler o versículo de número 7. Hebreus 11, 7. Todos acharam? Amém? Está escrito assim: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. Esta palavra não é uma palavra humana, nem é uma palavra de alguma religião, nem do pensamento humano, mas é a Tua palavra, Senhor. Viva, eficaz, poderosa, Pai. E nós te pedimos, fala conosco, Senhor. Aquilo que o Teu Espírito Santo já tem preparado para ministrar aos nossos corações, para nos abençoar, para nos fortalecer, Senhor. Segundo esta palavra, nós cremos nisso, ó Pai. Ó Deus, usa a minha vida, eu te peço. E nada, Senhor, venha de mim mesmo, mas que eu seja um porta-voz, que eu seja um canal pelo qual o Senhor possa falar a cada vida e a cada coração nesta manhã, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Quando eu estava pensando no Dia dos Pais e meditando no que falar no Dia dos Pais, o Senhor me levou para Noé. E aqui, nesse versículo de Hebreus, diz que ele, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu. E para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Primeira coisa que o Senhor falou no meu coração ao ler esse versículo, diz que Noé foi divinamente avisado de coisas que ainda não se viam. Todos nós temos a Bíblia nas nossas mãos. Todos nós ouvimos a palavra de Deus e nós somos avisados de coisas que ainda nós não vimos. Alguém aqui já viu o céu? Alguém aqui já viu o inferno? Nós não vimos. Mas Deus nos deu a sua palavra e pela sua palavra Ele nos avisou das coisas que ainda não vemos. Ele nos deu um aviso daquilo que nos aguarda na eternidade. Porque às vezes as pessoas até brincam. O que vai ter depois da morte? Não sei, ninguém voltou para contar. Você já viu a pessoa brincar com isso? Mas Jesus voltou. Jesus ressuscitou. Mas Jesus não precisava voltar da morte para contar, porque Ele mesmo é o Criador de todas as coisas. E a sua palavra nos mostra coisas que muitas vezes tem algumas pessoas que têm uma visão, tem algumas pessoas que Deus mostra alguma coisa, mas a maioria de nós não. Às vezes a gente pode até sonhar com alguma coisa, mas a realidade que nos aguarda depois da morte, ou se a gente crê que o Senhor vai voltar ainda nos nossos dias, amém, então vamos esperar o arrebatamento, porque ninguém quer viver esperando na expectativa da morte. Então vamos viver na expectativa do arrebatamento, da última trombeta. Vamos viver na expectativa da volta do Senhor Jesus. E quando o Senhor Jesus voltar, nós vamos viver coisas que ainda nós não conhecemos nesta realidade. Mas Deus nos avisou. E aqui diz que Noé temeu. Então nós temos que temer aquilo que a palavra de Deus nos mostra. Não é ficar com medo, meu Deus, ficar com medo. Não, temer é ter um respeito. É acreditar que aquilo que Deus está falando é verdade. Que aquilo que Deus anuncia na sua palavra é algo que é tremendo, mas que vai vir de encontro a cada ser humano. Nós temos que viver nessa expectativa.
Porque às vezes a gente se esquece da eternidade. A gente se envolve tanto nos problemas, nas coisas do dia a dia, e a gente acaba se esquecendo da eternidade, não é verdade? A gente acaba se esquecendo. A gente só passa a pensar na eternidade quando a gente perde alguém. Aí a gente passa a pensar na brevidade da vida. Você fala, meu Deus, né? A vida, ela tem um fim, ela vai acabar. Para uns acaba mais cedo, outros vivem mais. Mas a vida termina. E quando a gente olha para a palavra de Deus, lá Salomão vai escrever, é melhor você estar na casa onde há luto do que onde há festa. Por que ele fala isso? Será que Deus tem prazer na tristeza, na morte? Não, porque ele fala que na casa do luto você começa a meditar na eternidade. E Deus não quer que a gente se esqueça da eternidade. Deus não quer que a gente se esqueça que há um sacrifício, há um sangue que foi derramado, há uma obra que foi feita para nos salvar. Nós temos que encarar isso com temor, com reverência. Nós temos que dar valor naquilo que o Senhor Jesus Cristo fez. Porque hoje, cada vez mais, nós estamos vendo as pessoas se entregando às coisas que quer fazer, aos prazeres. A sociedade está uma loucura. Quando você começa a olhar para as coisas aí, meu Deus, você vê tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Você fala, meu Deus, quando é que foi o temor das pessoas? Não, hoje não tem mais temor. Mas nós que conhecemos a palavra de Deus, nós temos que viver esse temor dentro do nosso coração. E lá o salmista no Salmo 119, ele diz assim, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então eu tenho que olhar para a palavra de Deus, tenho que ter temor, reverência por aquilo que está escrito na palavra de Deus. Eu vi uma frase, se eu não me engano é do Billy Graham, que foi um dos maiores evangelistas que já viveu. O pessoal fala assim, né? A vida é curta, então aproveita, né? E eu não sei se foi ele que falou, mas ele falou assim, a eternidade é longa, então se prepare para ela. A vida aqui é curta, mas a eternidade é longa. Então nós temos que estar preparados. A Bíblia diz, prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Nós temos que estar preparados, irmão, para encontrar com Deus. E nós temos que estar preparados aqui, porque depois que a gente morrer, não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. Salomão fala que depois, lá na sepultura, não tem mais obra. E é verdade. Não tem mais como você pagar, como você corrigir as coisas que você fez. Mas enquanto você está vivo, você pode mudar. A Bíblia diz, hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Hoje é tempo de mudança. Hoje é tempo de transformação na minha vida. Então, Noé, ele ouviu aquela mensagem de Deus. Era uma coisa que, nos dias de Noé, nunca tinha acontecido. A Bíblia diz lá em Gênesis que não chovia nos dias anteriores do dilúvio. Subia um vapor da terra e molhava toda a plantação, mas não chovia, não caía água do céu. Então Deus anunciou para ele algo que nunca tinha acontecido. Mas ele acreditou na palavra de Deus. E aqui diz, segunda coisa que o Senhor me mostrou, ele temeu e para a salvação da sua família. Então Noé se preocupou com a sua esposa, Noé se preocupou com seus filhos, Noé se preocupou com as suas noras, Noé se preocupou com a sua família. Para a salvação da sua família, ele preparou a arca. E a pergunta que o Senhor faz para você nessa manhã, o que você está preparando para a salvação da tua família? O que você está preparando? Pai, mãe, o que você está preparando para a salvação da tua família? Porque às vezes a gente se preocupa, né? Eu quero que o meu filho estude, eu quero que o meu filho tenha uma boa formação, eu quero que o meu filho tenha um bom emprego, eu quero que o meu filho tenha um bom casamento, eu quero que o meu filho tenha um futuro. E a salvação do teu filho? Se teu filho morrer hoje, aonde ele vai se encontrar na eternidade? Pare e pense, irmão. Se ele morrer agora, nesse momento, ele vai estar salvo com Cristo, ou ele vai estar perdido? E é por toda a eternidade, irmão.
Por isso é tão importante a gente pensar o que eu estou fazendo, o que eu estou preparando para a salvação da minha família. Porque Deus é Deus de família. Quem olhou para Adão e disse, não é bom que o homem viva só. Vou preparar uma família para ele. Então família é um projeto de Deus. Por isso que o diabo não gosta da família. Por isso você vê hoje em dia cada vez mais as pessoas combatendo a família. Não, porque família não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não, irmão, isso é tudo conversa do diabo, do inferno. Família é projeto de Deus. Família é bênção. Amém? E a família é algo que Deus coloca nas nossas mãos. Os filhos são o quê? Diz a palavra de Deus. Herança do Senhor. Os filhos são herança do Senhor. Então Deus, quando Ele te dá um filho, Ele te entrega algo que vem dEle. Para você cuidar, para você zelar, para você criar ele na presença do Senhor. Ensina a criança no caminho que deve andar e até quando for velho, não se desviará dele. Ensina. A Bíblia diz, inculca a teu filho a palavra de Deus. O que é inculcar, irmão? Faz entrar no coração, faz entrar na vida dele a palavra de Deus. Então a gente tem que fazer isso. Para quê? Para a salvação da nossa família. Eu tenho que estar preocupado com a salvação da minha família. É errado eu querer que meu filho tenha uma boa formação? Não. É errado que eu quero que ele tenha um bom emprego? Não. É errado que eu quero que ele tenha um bom casamento? Não, não é errado e nem é pecado. Mas isto só não é o suficiente. Se ele tiver tudo isso, e se ele morrer, e for para o inferno, foi tudo em vão. Casou bem, se formou bem, viveu uma vida boa, teve casa, teve carro, viajou, foi para o inferno, foi em vão. Então nós temos que pensar nisso, o que eu estou fazendo para a salvação da minha família? Aquele que alcançou uma esposa, alcançou o que do Senhor, diz a palavra? O favor do Senhor. É isso que a Bíblia diz da esposa. Você casou, então Deus te deu algo, Deus entregou algo para você. O que você está fazendo para a salvação da tua esposa? Esposa, o que você está fazendo pela salvação do teu marido? Você tem que pensar nisso. Noé se preocupou com a salvação da sua família. Você está preocupado com a salvação da tua família? A gente tem que estar preocupado com a salvação da nossa família. A gente tem que estar preocupado com a vida espiritual da nossa família. Como é que está a vida espiritual do marido? Como é que está a vida espiritual da esposa? Como é que está a vida espiritual dos filhos? Como é que está a vida espiritual da nora, do genro, dos netos? Eu tenho que me preocupar com isso. Eu tenho que zelar por isso. E a terceira coisa que o Senhor me mostra aqui, Ele diz que a construção da arca condenou o mundo, pela qual condenou o mundo. Irmão, você tem que deixar bem claro, dentro da tua casa, que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Paulo diz que o curso deste mundo, lá em Efésios, é controlado pelo príncipe das potestades do ar. O espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, se você deixar o mundo entrar dentro da tua casa, você vai estar errando. Não pode deixar o mundo entrar dentro da tua casa. A gente, quando está crescendo, eu cresci num lar cristão, a gente vai ter alguns desafios no nosso crescimento, é ou não é? Eu lembro que tinha, na época de escola, tinha época de festa junina, tinha tantas coisas que minha mãe falava, olha, você não vai participar disso. Não vou dançar quadrilha, não, todo mundo ia. E eu lembro que naquela época não tinha tanto crente igual hoje, não tinha esse negócio de respeitar a religião, não. Eu lembro que a professora ficava brava comigo. Você não vai? Você é crente? Então tá, você vai ficar aqui. E ela dava lição para mim, olha só. Todo mundo lá dançando e ouvindo a música, todo mundo se divertindo. E a professora lá me castigava, me dava um negócio para mim copiar lá. Enquanto ele estava lá, eu estava lá, copiando lá, de castigo na sala. Porque eu não ia participar. Mas minha mãe me ensinou, você não vai participar, isso é coisa de idolatria, isso não é errado, isso não agrada a Deus, você não pode participar. E depois a gente vai crescendo, a gente vai vendo as outras coisas. Aí quando você chega no ensino médio, o pessoal gosta dos bailes, não é assim? A minha mãe, não, você é crente, nós não participamos dessas coisas.
Então minha mãe teve um zelo por mim. Você tem que ter esse zelo. Você não pode deixar o mundo entrar dentro da tua casa, fazer parte da vida dos teus filhos. Você tem que ensinar para eles que o crente ele é diferente. Nós vivemos uma vida diferente. Nós somos de Jesus. Daniel foi para a Babilônia, mas Daniel decidiu no seu coração não se contaminar. E porque ele decidiu não se contaminar, Deus deu graça, sabedoria, inteligência e conhecimento a ele. Então, quando você preserva os seus filhos do mundo, você está permitindo que Deus dê para eles conhecimento, inteligência, sabedoria, graça. Vai ser diferente. Não, eu quero que meu filho participe de todas essas coisas, porque, eu não quero que ele se sinta excluído. Irmão, então você não entendeu o que é o Evangelho. Então você não entendeu o que é o cristianismo. O cristianismo é isso mesmo. Eu não faço mais parte do mundo, não. A Bíblia diz que Ele nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Jesus ora lá em São João: Pai, eu não oro para que os tires do mundo, mas para que os livres do mal. Não são do mundo como eu do mundo não sou. Não somos do mundo. E você tem que ensinar seu filho, e ele não é do mundo. Eu lembro que minha mãe fiscalizava até os desenhos que a gente assistia na televisão. Estava assistindo um desenho, ela olhava e falava: esse desenho não. Desenho você não vai assistir não. Na minha época tinha uns desenhos, Caverna do Dragão, tinha uns negócios lá. Até os filmes, olhava o filme lá, não, esse filme você não vai assistir não. Esse filme aí não é de crente não. Filme de bruxaria, de magia, não, vai assistir não. Filme de terror, minha mãe falava: não vai assistir não. Esse filme aí que tem uns capeta aí não, vai assistir não. Está controlando. Mas ela fez isso para o meu bem, para me ensinar que eu não sou do mundo, que eu não pertenço ao mundo, que eu não participo das coisas do mundo. Então nós temos que ter essa preocupação. Noé condenou o mundo. Você tem que condenar o mundo. Tem que dizer para o teu filho: isso aqui é coisa do diabo, isso aqui é errado. Isso aqui não presta para você, isso aqui contamina, isso aqui distorce os valores da palavra de Deus. A gente tem que fazer, esse papel é nosso, irmão. Esse é o nosso papel. Porque um dia Deus vai dar conta: olha, eu te entreguei uma herança nas tuas mãos. O que você fez com a herança que eu depositei nas tuas mãos? O que você fez? Então eu tenho que ter essa preocupação que Noé teve. E às vezes a gente não tem essa preocupação, não tem esse zelo, mas a Bíblia nos manda gastar tempo com o nosso filho, gasta tempo com o teu filho. Hoje, na época das redes sociais, vê o que teu filho está assistindo no YouTube. Vê o que teu filho está acessando nas redes sociais. Veja. Olha, as minhas filhas são adultas, irmão, mas eu vejo. E se tem alguma coisa lá que eu vejo, eu falo: isso aqui não é não. Pai. Não, já são uma adulta. Tudo bem, elas são adultas, eu sei. Eu criei elas de pequenininha até serem adultas. Eu fiz a minha parte, mas ainda continuo fazendo a minha parte. Ainda continuo pegando no pé. Ainda continuo falando com elas. Ainda continuo chamando a atenção. É música que está ouvindo, fala: essa música. Não, essa música aí. Olha essa série. Olha esse filme. Olha isso. São adultas, eu não posso mais obrigar elas a fazer o que eu quero. Mas eu não me fico calado. Mas eu não vou compactuar com aquilo que eu estou vendo que está errado. Porque essa é a minha função, irmão. Eu estou preparando uma arca para a salvação da minha família. Eu não quero ir para o céu sozinho, não. Eu quero ir para o céu com as minhas filhas. A minha esposa já está lá. Glória a Deus, mas eu quero encontrá-la e quero encontrar as minhas filhas. Eu não quero ir para o céu: e teu filho? Não veio. Não, irmão, que tristeza. É lógico, eu creio que no céu nós não vamos lembrar disso, porque senão no céu ia ter tristeza, e a Bíblia diz que no céu não vai ter tristeza. Porque imagina uma mãe chegar no céu e não ver seus filhos lá. Você acha que ela ia ter alegria no coração? Um pai que chegasse e viu que sua família não foi, ele ia ficar triste. Então eu creio que a gente não vai ter lembrança dessas coisas lá. Mas Noé foi feito herdeiro
da justiça. Ele condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça e é segundo a fé. Põe o mundo para fora da tua casa, para você herdar a justiça de Deus. Põe o mundo para fora da tua vida. Põe o mundo para fora, não deixa nenhuma brecha para o mundo entrar dentro da tua casa, para que você possa herdar aquilo que Deus tem para você. O mundo passa rapidinho, irmão. Esses dias mesmo eu era um moleque correndo atrás de pipa. Onde caiu um pipa aqui, o Alain me deu, eu lembrei. O quanto que eu corri atrás de pipa pela rua, o quanto que eu pulei muro para catar pipa. Até levei uma mordida de cachorro um dia que eu entrei na casa, não vi que tinha cachorro. Quando eu estava lá dentro, quando eu vi o cachorro já grudou em mim já, por causa de pipa. Quanto que eu corri? Mas é como Paulo diz, eu já cresci, não sou mais menino, então eu não corro mais atrás de pipa. A vida passou, irmão, e está passando, e os dias passam rápido, então a gente não pode esperar para ver o que vai acontecer, nós temos que fazer algo hoje. A Bíblia diz que Noé passou 100 anos construindo a arca. Deu trabalho? Deu. Foi difícil, irmão? Foi. Porque hoje em dia a gente tem tudo elétrico, não é? Você quer cortar uma árvore, vai lá com a motosserra, gasolina, corta rapidinho a árvore. Já cortou uma árvore no machado aí? Eu já cortei. Morei lá na chácara, não tinha motosserra, então só tinha um machado. Irmão, é duro, hein? Isso que eu cortei suas árvores. Aquelas não dá, nem encarei. É duro trabalhar, não é? Cortou com machado. E depois para fazer tábua? Não tinha nada, não tinha. Hoje em dia você vai no lugar, você vê o cara coloca assim a tora aqui, vai fazendo as tábuas, tudo. Não tinha, foi na mão. Não tinha prego. Não tinha prego, irmão. Hoje você tem o prego, lá na época dele não tinha prego, não. Ia fazendo lá com as travinhas, com as cavas. Não tinha verniz. Não tinha impermeabilizante. Hoje em dia a gente aplana, a madeira fica lisinha, mas você pega uma madeira não plainada, põe a mão nela, deixa ela correr um pouquinho na sua mão, você vai ver quantas ferpas vai entrar na sua mão. Ele não tinha a plana, então com certeza encheu de ferpa a mão, inflamou, infeccionou, deu trabalho para carregar para cá, para lá, não tinha, né, para subir no alto, não tinha carretilha, igual a gente tem, amarra na corda, carretilha, não tinha. 100 anos construindo. Mas a palavra de Deus diz que quando ele construiu a arca, ele salvou a sua família. Dá trabalho, vai dar trabalho. Você cuidar da sua família vai dar trabalho. Vai dar trabalho você ficar vigiando os teus filhos, zelando por eles. Vai dar trabalho, mas faça. Faça. Não é fácil. Deus não pede para a gente fazer nada que seja fácil. Deus pede para a gente que seja algo sempre que vai dar trabalho para a gente. Porque Deus quer ver se a gente crê ou não crê. Creio ou não creio? Creio ou não creio que vai dar resultado aquilo que eu estou fazendo? Vai dar resultado. E por que Noé agiu dessa maneira? Porque Noé era alguém, vamos lá para Gênesis. Olha o caráter de Noé. Gênesis capítulo 6. Versículos 8 e 9. Diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Será que Deus escolheu aleatório? Bem me quer, mal me quer. É você o escolhido, você foi o premiado, você foi o sorteado. Será que Deus faz assim? Vamos ver. Versículo 9. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto nas suas gerações. Noé andava com Deus. Qual era o caráter de Noé? Justo e reto. E Noé andava com Deus. Se você olhar o início aqui do capítulo, vai falar da corrupção geral do gênero humano. Todo mundo se corrompeu, menos Noé. Noé não se contaminou. Noé não foi influenciado. Lembra do que a palavra de Deus diz? Que Noé condenou o mundo?
Noé não deixou o mundo fazer parte da sua vida. Noé andava com Deus. Ande com Deus. Ande com Deus. Ande na presença de Deus, ande na palavra de Deus, ande nos princípios da palavra de Deus. Leia a Bíblia, ensine seus filhos a ler a Bíblia. Minha mãe fazia a gente decorar versículo da Bíblia. Faça isso. Faça isso. Minha mãe fazia culto em casa, com a gente era pequeno, todo dia de manhã tinha o culto. Faça isso. Ensine a seus filhos. Ande com Deus, ensine seus filhos a andar com Deus. Capítulo 7, aí, versículo 1. Disse, pois, o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Entra tu e toda a tua casa na arca. Quem trabalhou na arca? Noé e os seus filhos. Ele não trabalhou sozinho na arca. Mas os seus filhos seguiram seu exemplo. Ande com Deus, seus filhos vão aprender a andar com Deus. Seja um homem e uma mulher de Deus, seus filhos vão aprender a ser homens e mulheres de Deus. Ore, seu filho vai aprender a orar. Se seu filho não vê você orar, ele não vai aprender a orar. Leia a Bíblia, seus filhos vão aprender a ler a Bíblia. Se você não ler a Bíblia, seus filhos não vão aprender a ler a Bíblia. Venha na igreja, se você não vier na igreja, seus filhos não vão aprender a vir na igreja. Ensina aos seus filhos o temor do Senhor. Quando aparecer alguma coisa, opa, que isso aqui eu não vou assistir, que isso aqui não agrada a Deus. Teus filhos têm que ver você, têm que ver a tua atitude, têm que ver o teu testemunho, para acompanhar você. Quantas coisas você vai ensinar através da tua vida, através do teu procedimento. Quantas coisas acontecem. E a gente sabe, irmãos, que isso está mais do que provado. Até as pessoas do mundo aí, elas sabem que é assim. Que a pessoa, quando ela cresce, a criança ela está observando o pai e a mãe. Quando ela crescer, grande parte do comportamento do pai e da mãe vão fazer parte da vida dela. Porque a criança aprende por modelo, por exemplo. Ela se espelha no pai e na mãe. Por isso que hoje em dia nós temos tantas pessoas desestruturadas. São pessoas que vêm de lares desestruturados. Lares desestruturados vão gerar lares desestruturados. A não ser que Cristo entre e faça uma transformação. A pessoa que cresce num lar desestruturado, ela tende a viver uma vida desestruturada também. A não ser que Cristo entre e transforme essa situação. Então olha que bonito que Deus diz: entra tu e toda a tua casa na arca. Porque houve um projeto, houve um propósito, houve uma preparação. A arca não caiu do céu. A arca não veio pronta. A arca foi construída, foi trabalhado nela, teve esforço, teve dedicação nela. Então é assim que você tem que fazer. Cuide do teu lar, cuide da tua família, cuide da tua casa, cuide dos teus, prepare uma arca de salvação para a tua família. A responsabilidade é do pai, é da mãe. A responsabilidade é do marido, é da esposa. A responsabilidade é de cada um de nós. Que nós possamos, como Noé, ter essa felicidade de poder entrar na arca junto com a nossa família. A arca da salvação. Não tem maior tesouro do que esse. Não tem maior tesouro. Olha, o homem mais rico do mundo, ele pode deixar uma fortuna para o seu filho, mas se ele não deixar Cristo, ele não deixou nada. O mundo passa, as coisas do mundo passam, as riquezas ficam. Os faraós pensaram que ia levar para outra vida, né? Construíram lá os túmulos suntuosos, encheu de riqueza, ficou tudo ali. Depois os ladrões vieram e saquearam tudo. Até hoje, se achar alguma lacradinha, está lá o tesouro. Não levou nada. A Bíblia diz que a gente chega nesse mundo como? Como é que a criança chega no hospital?
peladinho, nu. E nu a gente vai embora. Você desenterrar e exumar alguém lá, tá os ossos e tá a roupa. A roupa apodreceu, ficou lá desmanchando, mas ficou, não levou para a eternidade. Pode ser o caixão mais bonito que for. Pode ser o túmulo mais bonito que for. A pessoa vai nu para a eternidade. A única coisa que nos veste na eternidade, se você for ler Apocalipse, o linho puro e branco e santo que os santos estão vestindo são os atos de justiça dos santos. Ninguém se veste na eternidade com outra coisa que não a sua fidelidade para com Deus, a sua obediência para com Deus, a sua submissão para Deus. É isso que vai nos vestir. E a palavra nos exorta, ó, tome cuidado para que no dia de Cristo você não seja achado nu. Quando a gente pensa nisso, a gente fica pensando, será que é simbólico? Não, é mesmo. Porque significa que a pessoa não tem honra. E o que nos honra? Servir a Deus. Fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Por isso que Moisés saiu do palácio, era o filho da filha de Faraó. Tinha riqueza, glória, podia viver o resto da vida dele ali, ó, só deitado na rede, falando uva, e alguém põe uma uvinha na boca dele lá. Estou com calor, alguém abanava ele lá. Mas ele deixou tudo isso. Hebreus capítulo 11 vai dizer que ele teve por maiores riquezas o vitupério, o sofrimento de Cristo, do que os tesouros do Egito. Então o que faz a gente virar as costas para o mundo, para servir a Deus? É essa consciência, essa percepção de que a vida aqui passa rapidamente e nós temos uma eternidade nos aguardando. Feche teus olhos, curve a tua cabeça.